E aí, pessoal, tudo bom? Tudo tranquilo? Professor Eliade, de Física, com mais uma aula de dinâmica. Pessoal, nessa aula a gente vai trabalhar a parte dinâmica do movimento circular, mas uma coisa mais aplicada, né? O que realmente cai no vestibular e, na verdade, mostrar para vocês que a força centrípeta, certo? A resultante centrípeta pode assumir vários papéis. Legal? Antes de mais nada, inscreva-se no canal, deixe seu like, seu comentário, divulgue o canal, eu agradeço. Então vamos lá, quais são, né, os casos aí, pessoal, tá? Que aparecem no vestibular. Então, o primeiro exemplo que eu peguei aqui para vocês, certo? Vocês têm aqui, pessoal, ó, uma mesa, certo? Um corpo, neste caso, eu vou chamar de massa M, certo? Que realiza um movimento, por exemplo, circular e uniforme, certo? Com a velocidade angular ômega, por exemplo. Ela terá uma velocidade vetorial v, certo? O raio da trajetória é esse aqui, de 90 centímetros, certo? E o que muda nessas duas figuras que eu tenho aqui, pessoal, é que nessa primeira figura, certo? Essa bolinha, esse corpo, essa massa está presa ao centro por um fio. Então aqui vocês têm o fio prendendo, certo? O corpo ao centro da minha trajetória. Legal? Então o que acontece? Bom, vamos lá, né? Vamos colocar as forças. Pessoal, primeiro, certo? Se tem massa, tem peso. Se está de alguma forma comprimindo a mesa, tem normal, certo? Vou imaginar que na direção vertical não tem resultante, ou na verdade, né, não tem movimento. Então, eu posso jurar que na direção vertical, a normal tem que ser igual ao peso, o peso igual ao normal, tá? O mais interessante vem agora. Por quê? Porque olha comigo agora, pessoal. Se vocês olharem aqui, ó, pensem vocês girando, certo? Um corpo, tá? E aqui vocês tendo um barbante. Então, na verdade, se eu tenho fio, se eu tenho barbante, eu tenho tração, senhores. E é a força de tração aqui que está apontando para o centro, certo? Do meu movimento circular, ou do meu círculo aqui. Legal? Então, comigo, ó, se eu cortar esse barbante, esse corpo vai sair o que? Tangente, certo? Por quê? Porque a força que fazia com que ele, né, realizasse o movimento circular, ou seja, a força responsável por mudar a direção da velocidade, certo? Teria sido simplesmente zerada, né, quando eu corto. Então, olha só, se essa força de tração, nesse caso, ela aponta para o centro, ela é que vai desempenhar o papel de força centrípeta. Tá? Então, no caso de um corpo girando sobre uma mesa, ou você girando um corpo, certo, preso por um fio, quem faz o papel da força centrípeta ou da resultante centrípeta é a tração. Então, como é que fica aqui? Então, ó, aqui vocês têm que, nesse caso, a tração é a força centrípeta. E nós sabemos que força centrípeta m v quadrado sobre r, ou m ômega ao quadrado vezes r. Legal? Então, para descobrir a tração, dá para descobrir o raio da órbita, do movimento e assim por diante. Tranquilo? Tomar cuidado, então, bem simples e bem fácil. Então, ó, o que nós fizemos aqui, senhores, com o mesmo corpo agora, tá? De mesma massa M. Também vamos supor movimento circular uniforme, só que agora, ao invés de prender o corpo ao centro por um fio, nós temos uma mola de constante elástica, por exemplo, K. Se 90 centímetros é o raio, de novo, senhores, movimento circular uniforme, vai ter uma velocidade vetorial tangente, certo? E a minha pergunta agora também é a mesma, né? Quem é que vai desempenhar o papel de força centrípeta? Lembrando que ela é uma resultante. Então, aqui de novo, né, ó, na vertical vocês têm peso e normal. E de novo, se não tiver movimento na vertical, normal é igual ao peso, certo? E o que nós temos que lembrar agora aqui, né, pessoal? Agora aqui vocês têm força elástica, certo? Estou tentando, né, quando você gira esse corpo, né, a mola vai tentar o quê? Aumentar o comprimento, no sentido contrário, ela aplica uma força. Então, essa força elástica agora, que aponta para o centro, irá, certo, desempenhar o papel de
força centrípeta, então, nesse caso. Então, nesse caso, ficamos de que maneira aqui? Então, ó, a minha força elástica, nesse caso, será a força centrípeta, o resultante centrípeta. Força elástica, pessoal, K vezes X, X é alongação, força centrípeta, mv² sobre R. Então, pessoal, daqui dá para descobrir, por exemplo, qual é a alongação, dependendo de uma velocidade de um raio, né? Então, aqui eu posso determinar, por exemplo, o valor de x como sendo mv² R vezes K. E o legal é o seguinte, né? Presta atenção aqui, ó, mantendo a mesma velocidade constante, certo? Se você diminui o raio, a mola vai sofrer um aumento maior no comprimento, certo? A mesma coisa aqui, né, pessoal? Ó, velocidade constante, o que acontece? Ó, diminui o raio, aumenta tração, tá? Cuidado com isso, mas eu acho que esse caso é bem simples, bem claro, né? De quem é que desempenha o papel, tanto no fio quanto na mola, realizando o movimento circular da força centrípeta. Joia? Mais um exemplo, senhores, um exemplo bem clássico que cai muito em vestibular, é o pêndulo cônico, certo? Então, o pêndulo cônico, vou imaginar um movimento circular uniforme, certo? Uniformemente variado, tanto faz, vou pensar no uniforme. E o que a gente pensa, obviamente, é no seguinte, então, ó, massa M, certo? Opa. Massa M, certo? Quais são as forças atuando? Então, vamos lá. Um pêndulo tem basicamente duas forças, senhores. Força-peso e aqui, se tem fio, tem tração. Certo? Eu fiz a decomposição, já criei dois eixos aqui, ó, x, y ortogonais, vou decompor a tração. Então, aqui, senhores, eu terei a componente da tração em x e aqui, né, ó, deixa eu fazer isso aqui usando a regra que fica melhor, né? E aqui eu tenho ty, tá? Outra coisa legal, pessoal, se esse ângulo é θ, este ângulo daqui da tração, né, ó, certo? Também é θ. Vou imaginar que aqui vocês têm um raio R, certo? Que é o raio, então, desse movimento circular aqui e uniforme que esse pêndulo realiza, então. Certo? Pessoal, tem várias maneiras de trabalhar com pêndulo. Eu vou mostrar uma maneira que eu gosto muito, certo? Se para vocês ficarem difíceis, tentem fazer da outra maneira, né? Que é decompor, usar seno e cosseno, assim por diante. Então, eu começo por onde? Analisando os movimentos nas direções. Então, ó, se olhar somente para a direção X, pessoal, certo? Você tem uma única força e apontando para o centro. Então, com certeza, ela será a centrípeta, certo? Então, na direção X, a força ou resultante centrípeta será igual a Tx. Então, daqui é bem simples, né? Tx pode ser calculado como sendo o que? mv² sobre R. Dá para fazer mais uma coisa? Não, não dá. Vamos olhar então agora, ó, para a direção Y, certo? Na direção Y, se não houver movimento, ty terá que ser igual a peso, portanto, mg, certo? Então eu tenho ty, tx, então tx é seno, cosseno? Calma, com calma. Um dos truques que eu gosto muito, isso funciona para pêndulo simples, para na parte de movimento harmônico simples, sempre. Então, olha só o que eu vou fazer agora. Ó. Pessoal, eu vou pegar este triângulo aqui que envolve, né, o ângulo, certo? E ty, tx, vou calcular a tangente deste ângulo. A tangente é cateto o quê? Oposto, que é tx, sobre ty. Você fala, mas te leva aonde? Vamos lá, com calma. Eu sei o valor de tx e ty nesse caso. Isto é, mv² sobre E, isso aqui é mg. Mantenho a primeira e inverto a segunda. Então, aqui, pessoal, a massa do pêndulo, portanto, neste caso, a tangente deste ângulo vale v² sobre RG, tá? Você fala, mas ótimo, né? O que eu faço com isso agora? Se for pedida a velocidade, né? Certo? Escalar desse movimento, o raio, o que for, como é que eu faço? Tá, calma lá. Vamos terminar agora, certo?
Então, pessoal, o que eu vou fazer agora é trabalhar com este triângulo agora. Certo? Lembrando que a hipotenusa aqui, ó, o comprimento do fio é L. Pessoal, se vocês repararem, né, eu vou fazer aqui, ó, certo? A distância do centro, certo? A posição do corpo aqui. Essa distância aqui, pessoal, é o próprio raio, certo? E vou chamar a altura aqui, ó, de Z. Por quê? Olha comigo, olhando para aquele triângulo, eu consigo calcular também a tangente dele. Como sendo, olha aqui comigo, ó, cateto oposto, que é R, sobre adjacente, que é Z. Você fala, ah, mas não me adianta nada, eu posso ter o raio e o comprimento do fio e não ter Z. Pessoal, então, ó, tome cuidado. Por quê? Se vocês olharem para aquele triângulo, certo? Eu consigo calcular o valor de Z. De que maneira? Olha lá comigo, ó. Então, vou deixar isso aqui assim e vou fazer uma observação aqui embaixo. Por quê? Olha aqui, pessoal, ó. Hipotenusa ao quadrado é a soma dos quadrados dos catetos. Então, L ao quadrado é igual a R ao quadrado mais Z ao quadrado. Portanto, o valor de Z será a raiz quadrada de quem? De L ao quadrado menos R ao quadrado. Assim, então, dá para descobrir o valor. Então, essa tangente vai ser R raiz de L2 menos R2. Tá? Se eu tenho o valor do raio de comprimento, eu tenho essa tangente. Mas não é isso que eu quero, certo? O que eu quero, na verdade, é, sem precisar usar o ângulo, ó, comparar essas coisas. Porque se o ângulo é igual, a tangente é a mesma. Ou seja, V quadrado sobre RG terá que ser exatamente igual a R raiz de L2 menos R2. E aí, pessoal, a partir daqui dá para vocês descobrirem o que vocês quiserem, tá? Se eu quiser a velocidade ao quadrado da velocidade, é só jogar o RG para cá, certo? Então, aí vocês, né, podem brincar aí e obter o que vocês quiserem. Então, este exemplo, certo? Eu usei para duas coisas. Primeiro, certo? Porque o pêndulo cônico cai bastante vestibular, vira e mexe, ele está aí. Certo? E para mostrar principalmente, pessoal, ó, o truque aqui, ó, da tangente, certo? O truque da tangente é um truque muito legal e, como eu falei, dá para se usar em qualquer exercício, certo? Para ângulos pequenos isso fica muito mais fácil, por quê? Porque o Z vai ser próximo de L e aí eu nem preciso calcular o Z, certo? Fica muito mais simples ainda, como a gente usa em movimento harmônico simples, por exemplo, para ângulos pequenos ou pêndulo, certo? Simples. Muito bom. Pessoal, nessa aula, o último exemplo, né, de aplicação de movimento circular, eu vou trabalhar com satélites geoestacionários. Tem que tomar cuidado, certo? Então vamos lá. Como é que funciona a questão? Então aqui vocês têm um satélite de massa M, certo? Então aqui, ó, realizando, certo? O movimento, certo? Uma órbita em torno de um planeta. Por exemplo, pode ser, obviamente, no caso aqui, a Terra, mas poderia ser qualquer outro, certo? De massa em mão. Então, vou imaginar que seja um movimento circular uniforme, tá? Então, o período dele é o mesmo período da Terra, se for já estacionário. Legal? Então, vamos trabalhar aqui. Então, a primeira observação que eu queria que vocês entendessem é o seguinte, né? Ó, vamos lá, pessoal. Ó. Cuidado com esse R, né? Por quê? Se eu disser que a Terra tem um raio R, então eu vou aqui, pessoal, ó, certo? Vou dar um zoom aqui e vou só melhorar aqui, ó. Então, ó, o raio aqui, o raio do planeta que for, tá? Se for a Terra, o raio da Terra, se for de planeta qualquer. Então, esse seria o raio do planeta em questão. Se eu imaginar que ele está orbitando, certo? Aqui, ó, a uma certa altura, Hzão. Opa, uma altura Hzão aqui, né? Deixa eu fazer de novo, né? A uma altura Hzão aqui, certo?
Então, a primeira observação que eu queria fazer, então aqui, ó, a altura aqui é a razão, certo? Que esse errinho que eu for usar, pessoal, tá? Vai ser igual a quem? A soma, né? Do raio do planeta. Então, opa, o errinho vai ser o raio do planeta mais, certo? A altura da órbita a partir do Sol. Tranquilo? Mas a pergunta é a seguinte, né? Qual é a força que mantém este, certo, satélite neste movimento circular? Senhores, no caso de massas, a atração é gravitacional. Então, aqui, ó, eu tenho uma força que é a força de gravitação. Força gravitacional. E olha que legal, é ela que aponta para o centro, certo? É ela que mantém esse satélite em órbita, certo? Nessa trajetória. Então, neste caso, essa força gravitacional é que desempenha o papel de força centrípeta. Então, aqui como é que fica? Ficamos com a força centrípeta, agora o restante centrípeta, sendo exatamente igual à força gravitacional. Então, força centrípeta gravitacional desempenha o papel de força centrípeta, no caso, o movimento desse satélite. E como é que fica isso? Força centrípeta mv quadrado sobre r, força gravitacional, constante de gravitação, massimão, masseminho. Só tem que tomar cuidado aqui, né, pessoal? Ó, vou até apagar porque eu já estou fazendo errado, né? Aqui, cuidado, né? Ó, esse é a raio todo, certo? Desde o centro, legal? E aqui também r ao quadrado. Pessoal, tomar cuidado, ó, r quadrado, r aqui, m. Então, eu vou ficar aqui com v quadrado, vai ser gm sobre r. E por acaso, às vezes, né, o pessoal pergunta isso em vestibular, né? Qual a velocidade tangencial que ele tem que ter para que ele fique orbitando a uma certa altura, uma certa distância, certo? Do solo aqui. Então, aqui é r. Então, pessoal, a minha velocidade neste caso será a raiz quadrada de gmr, tomando cuidado, né, que o r, então, tá, é r mais h. Só cuidado com isso, por favor, tá? Então, se quiser até escrever aqui, ó, certo? Gm r mais h. Legal? Então, dá para fazer bastante coisa. Eu acho que é um exemplo bem tranquilo, bem legal aí para vocês, para vestibular. Pessoal, essa aula, então, eu tinha esses exemplos, legal? Numa próxima, eu vou fazer mais exemplos sobre a aplicação, ou que cai em vestibular, referente a movimentos circulares, a dinâmica, legal? É isso aí, pessoal. Um abraço, muito obrigado, até mais.